Com certeza você já pensou em ter trocado o técnico do seu time, certo? Você já fez uma mancomunação, né? Do quê? Para derrubar o seu técnico. E por muitas vezes esse tipo de troca de treinador dá certo, né? Outras vezes não dá nada certo, né? O Grêmio trocou também várias vezes no ano. Foi no ano dessa camiseta aqui. Com tantos exemplos ruins como bons desse tipo de troca, hoje a gente vai falar, né, de uma troca que deu super certo no futebol brasileiro, tanto que inspirou muitos outros times a trazer treinadores de fora, entendeu? E trocar. Já é um spoiler. Mas que tal? Porque hoje a gente vai analisar a parte mata-mata do título do Flamengo de 2019. A gente já fez a parte 1, onde a gente falou toda a parte de classificatórias do grupo D, né? Que era o grupo que tava o Flamengo. E agora a gente vai fazer todos os jogos do mata-mata, relembrando gols, relembrando curiosidades daquela época, tudo, escalação, novidades, tudo. Você vai relembrar com alegria. Isso. Eu com tristeza. Vai ser sofrido hoje. Vai ser. Mas tem que fazer. Vai? Eu sou o Nicolas. E eu sou o Natan. E esse é o canal Gêmeos da Bola. Então vem com a gente pra gente contar essa história pra você. A fase classificatória do Flamengo não foi como o torcedor sonhou, porque o torcedor sonhou com uma classificação em primeiro do grupo isolado, com 2 rodadas de antecedência, mas a gente viu no último vídeo que não foi bem assim. Teve tropeços no caminho, tropeço em casa, né? Foi por saldo de gol que passou. Então, não foi o sonho do torcedor. Ainda mais com o investimento que a diretoria fez nesse time, que foi muito grande. Eles contrataram só estrela. Com toda essa desconfiança da torcida e da direção no trabalho do Abel Braga, ele acabou sendo demitido e trouxeram um tal de Jorge Jesus. Não sei se vocês conhecem, né? Não tô lembrado, não. Um tal de português aí. Mas que tal? E junto com o Jorge Jesus também veio o Rafinha, que estava jogando pelo Bayern de Munique. Né? Então já é mais uma contratação de peso para esse time que já estava repleto de estrelas. E outra contratação que o Flamengo fez para esse meio de temporada foi o Gerson, que simplesmente foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele custou a bagatela de 49,7 milhões de reais. É muita grana para aquela época. Os times não estavam acostumados a gastar tanta grana num jogador. Hoje isso é troco de pinga, né? Com todas essas novidades, o Flamengo foi ao estádio Jorge Capauel no dia 24 de julho para enfrentar o Emelec pelo primeiro jogo do mata-mata, jogo fora de casa. Mesmo com o Flamengo jogando fora de casa, ele ainda era super favorito para esse confronto, porque o Emelec ele não tinha nem ganhado em casa na Libertadores de 2019. Então, tipo assim, o Flamengo tava com um cano de time. Então, assim, o Flamengo era pra ganhar esse jogo. E uma curiosidade sobre o Emelec é que ele chegou somente uma vez à semifinal da Libertadores, que foi o mais longe que ele chegou. E foi em 1995, quando ele enfrentou quem na semifinal? O nosso Grêmio. E o Grêmio se sagrou campeão da Libertadores naquele ano. Vamos, Grêmio! E nessa estreia do Jorge Jesus, ele tentou inventar um pouco ali na escalação, porque ele colocou o Rafinha na ponta e o Rodinei ele também escalou. E o Rodinei, a gente já sabe, né? Ele terminou em alta, né, no Flamengo, mas naquela época ele era muito questionado pela torcida. E completando a escalação, o Bruno Henrique numa ponta, o Rafinha na outra e o Gabigol no ataque. E essa invenção, ela acabou se mostrando Ineficaz mesmo, né? porque o primeiro time a marcar foi o Emelec aos 10 minutos de jogo, com um cruzamento certeiro do Guerreiro pro Godoy, que finalizou rente à trave, sem chances pro goleiro. Bola perigosa na área, Guerreiro cruza, olha o chute no canto. Porém, aos 8 minutos do segundo tempo, tá, o zagueiro Veiga foi expulso porque ele deu um chutaço no meio da cara do Rafinha. E agora, juizão, cartão vermelho. Então, assim, o Flamengo tava com um a mais. E aí o torcedor pensou, não, vamos começar a reagir. Só que não foi o que aconteceu. Foi pra casa do caralho. E ainda por cima, logo depois, o flamenguista viu uma tragédia acontecer, que foi justamente aquela fratura do Diego Ribas, num lance meio bizarro. Foi um lance muito pesado, ele fraturou a perna dele, o tornozelo ali, então pesadíssimo, saiu um craque do time do Flamengo. Mas, spoiler, tá? Já vou dar spoiler, que ele deu a volta por cima, tá?
E que volta por cima. E eu falei duas tragédias, né? Porque a primeira foi o do Diego Ribas e depois foi o gol do Emelec, o segundo gol do Emelec aos 34 minutos do segundo tempo. Eles já tinham contra-atacado uma vez e no segundo contra-ataque eles foram pra cima e conseguiram fazer um gol num desvio ali que matou o Diego Alves. E assim, essa derrota pro Emelec, que o Flamengo era totalmente favorito, fez toda a pressão cair pra cima do Jorge Jesus, que tava começando o trabalho. Mas eles falaram, não, vamos dar mais um tempinho pra ele. E assim, todo flamenguista pensou, mais uma vez nós vamos cair antes, uma eliminação precoce, como aconteceu no ano passado, de novo a mesma coisa. E foi com essa desvantagem que o Flamengo entrou no Maracanã dia 31 de julho, precisando vencer o jogo por 3-0 para classificar direto ou 2-0 para ir para os pênaltis, ou com essa diferença pelo menos de gols. E nesse jogo, o Jorge Jesus teve uma dificuldade, porque ele teve que colocar o Tuller na zaga no lugar do Rodrigo Caio, que tinha se machucado contra o Botafogo um jogo antes desse. Mas ele pôde contar com a estreia do Pablo Marri, que também foi uma das estrelas desse título, só meia temporada com o Flamengo e já entrou para a história. E dessa vez ele recuou o Rafinha para a lateral, que era a posição de origem, e escalou Everton Ribeiro para uma ponta, o Bruno Henrique armando as jogadas e o Gerson na outra ponta, com o Gabigol atacando no meio. E o Flamengo só precisou de 18 minutos para acabar com a vantagem do Emelec, porque o Gabigol fez um gol de pênalti sofrido pelo Rafinha. Saiu, Rafinha, dominou, cortou, driblou dentro da área, pênalti! Eu vi aquele lance, tá? E eu achei um pouco duvidoso. Eu, como gremista, que não curto muito o Flamengo, né? Mas... Não pode falar isso. Mas a gente tá fazendo vídeo, gente? Ah, eu gosto do Flamengo, foi mal. Isso é mentiroso, rapaz. Só que eles nos maltrataram. Enfim, pênalti foi um pouco duvidoso, pra mim, né, pelo menos. Ninguém se importa. Mas o que aconteceu foi que o Gabigol cravou. Correu, Gabigol, toca a música, é gol do Mengão! E depois, em uma roubada de bola, o Bruno Henrique deu o passe pro artilheiro fazer de novo dele e empatar o jogo no agregado. Depois desses dois gols relâmpagos, o Emelec simplesmente fechou a casinha e falou assim, aqui não entra mais nada. E isso foi durante todo o jogo, tá? O segundo tempo também, nenhuma das duas equipes criaram muito. Só que o Flamengo acabou perdendo uma chance, mas uma chance com o Tuller no segundo tempo, no escanteio, que assim, ó, faltou o faro de artilheiro pro Tuller. Pelo amor de Zico, olha isso! Você é vergonha da profissão! E assim, as duas equipes foram para as penalidades máximas. O Diego Alves, tá? Ele foi lá pro gol sob uma certa pressão. Porque no jogo anterior contra o Botafogo, tá? Na vitória de 3-2 contra o Botafogo, eles venceram, tá? O Flamengo venceu. Ele saiu vaiado, porque ele tomou um gol de falta meio assim... frango. Tá meio um franguinho ali e ele saiu vaiado. E aí por isso essa pressão. Só que eles esqueceram que o Diego Alves já pegou pênalti do Cristiano Ronaldo, já pegou pênalti do Messi. E aí pegar pênalti no Libertadores é moleza. Fichinha. E por isso ele defendeu o pênalti batido pelo Arroio. Não. Diego Alves! E ainda por cima ele contou com uma ajudinha do travessão, tá? Porque a bola bateu no travessão, o cara meteu uma paulada e entortou a trave do lado do Maracanã. E do lado do Flamengo, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Rafinha e o René conseguiram converter os pênaltis e deram a classificação pro Flamengo para as quartas de finais. O Gabigol, que era o melhor batedor, nem precisou bater. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E assim, ó, essa classificação para as quartas de final, ela não vinha para o Flamengo desde 2010, então eram 9 anos sem classificar para as quartas de finais da Libertadores. Com essa classificação, o Flamengo pegaria o Internacional de Porto Alegre para enfrentar eles nas quartas de finais. Mas não conheceu o que é pressão e o que é inferno. E o primeiro jogo dessas quartas de final aconteceu dia 21 de agosto no Maracanã. E as mudanças que tiveram na escalação foi a volta do Rodrigo Caio, né, que voltou de lesão, e o Arrascaeta, que entrou no lugar do Gerson, que ficou pela reserva. E também contamos com mais uma estreia de um cara que foi histórico nesse time do Flamengo, que foi o Felipe Luiz, que estava só no comecinho dessa história gigante que ele tem no Flamengo. E muitos falam que a lateral do Flamengo foi a base forte para que eles conseguissem chegar tão longe e conseguir o título. Para mim, Nicolas, não tem um time bom que não tenha lateral bom. Todos os times bons hoje no Brasileirão que estão indo bem é porque tem laterais muito fortes. E se tem lateral ruim, toma tufo, né? Reinaldo.
O Flamengo foi superior durante todo o jogo, tanto que teve 70% de posse de bola, e o Inter ele veio na estratégia de ficar fechado, fechar a casinha e não deixar nada entrar. Mas no minuto final do primeiro tempo, o Flamengo quase abriu o placar com o Gabigol quando o Everton Ribeiro achou ele, só que o Moledo travou ele no minuto final. Ele estava na cara do gol há um segundo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Travou e salvou. Na volta do intervalo, o Jorge Jesus fez uma troca. Ele tirou o Arrascaeta e botou o Gerson. E o Internacional começou a se assanhar um pouquinho mais, achando que poderia vencer ou fazer um golzinho ali no Maracanã. Achou errado? Só que foi esse o erro do Inter, porque aos 29 minutos, o Bruno Henrique fez um gol com o passe de quem? Não sei. Gerson. E foi um passe genial, tá? Porque ele poderia ter chutado em cima do goleiro, mas ele deu um passezinho assim, ó. Faz e me abraça. Era pra te Tu abraçar? fez o gol? Era pra te abraçar? Tu fez o gol? É fazer e me abraçar. Se não faz o gol, não me abraça. Você entendeu, velho? Tinha necessidade nenhuma. E o Colorado realmente sentiu a pancada desse gol, porque o camisa 27 estava inspirado naquela noite, justamente porque ele tinha sido convocado para a seleção brasileira. O Bruno Henrique era a seleção, era amarelinho, era canarinho. E por isso, 4 minutos depois desse primeiro gol, o Bruno Henrique fez mais um, se livrando da marcação do Vitor Cuesta e colocando no canto do goleiro Lomba, que não teve chance. No final do jogo, o Flamengo teve a chance de decretar a vitória e o Inter também teve uma chance de tentar reverter esse placar e voltar lá em casa, no Beira-Rio, com uma vantagem melhor. Porque o Gabigol, Futórios furão, né? Deu uma furada na frente do gol. E o Nico Lopes, depois de limpar o Pablo Marri, acabou chutando pra fora num chute muito perigoso. E o jogo de volta em Porto Alegre foi uma semana depois, no dia 28 de agosto, e o Flamengo já mostrou que não estava acomodado com essa vantagem de 2-0. Porque o Jorge Jesus decidiu colocar o Gerson na vaga do Arão, tornando o time ainda mais ofensivo. E foi assim que o Flamengo foi o senhor do primeiro tempo. Já que o Inter só conseguia chegar na área do Flamengo com bolas aéreas, e o Flamengo criou várias chances, várias oportunidades com bolas trabalhadas e perderam muitas chances com o Gabigol e companhia. Tocou pra esquerda, soltou a bola, de bola, achou! Henrique chegou, arriscou, voltou pro Gabigol, bateu! Além disso, teve um lance muito polêmico, né? Que foi uma mão na área que, assim, foi muito pênalti, tá? Muito pênalti, que o juiz resolveu não dar. Então, não venha com esse papinho de Varmengo, porque não é bem assim. Cadê ele? Cadê? E na volta do segundo tempo, o Inter voltou com uma postura totalmente diferente, porque o Inter não estava jogando bem nem no jogo de ida, né, no Maracanã, e nem no primeiro tempo no seu estádio Beira-Rio. E aí eles voltaram assim, sangue no olho. E assim, aos 16 minutos do segundo tempo, o Rodrigo Lindoso acertou uma cabeçada numa cobrança de falta do Alan Patrick e colocou uma emoção, uma pitada de emoção a mais nesse jogo que parecia morto. É bom ver os corados com esperança depois. Mas quem se emocionou mesmo foi o Odair Helmans, porque ele resolveu colocar Nico Lopes, o Wellington Silva, e se não bastasse, ele se jogou totalmente pra cima quando ele tirou o Vitor Cuesta pra botar o Sarrafiore, que era um jovem, um garotinho, né? E foi justamente o Sarrafiore, aquele garoto que perdeu a bola para Arrascaeta depois de um escanteio, que cedeu o contra-ataque pro Bruno Henrique, que passou pro Gabigol e que o Gabigol, assim, não vai perder essa terceira chance. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, para o gol! E essa foi a terceira grande chance do Gabigol nesse jogo, porque ele já tinha perdido duas chances, uma chutando em cima do goleiro Marcelo Lomba e outra ele chutou pra fora. Então é aquilo que a gente falou já no primeiro vídeo, né? Ele sabe criar a oportunidade, aproveitar, daí já é outros 500. Mas o importante é que alguma hora ele vai acertar, né? O importante é que ele eliminou o Inter. Isso. E com essa vitória, o Flamengo voltaria a Porto Alegre, mas agora para enfrentar o Grêmio.
O primeiro jogo foi em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, no dia 2 de outubro. Mesmo com a arena lotada, quem foi melhor no primeiro tempo foi o Flamengo, que dominou o time do Grêmio com muito mais chance e com 66% de posse de bola. E essa dominação a gente consegue ver nos números, porque o Flamengo teve 3 chances claríssimas de fazer o gol no Grêmio e o Grêmio nenhuma. E na verdade, o Flamengo só não saiu com a vantagem por causa de bobeiras feitas por algumas pessoas. Por exemplo, o Gabigol, que fez uma falta boba em cima do Walter Kahneman e impediu o gol ali do Everton Ribeiro. Porque o Gabigol tá dizendo o seguinte, concordando. E também um impedimento por milímetros logo depois daquele lance do Walter Kahneman, que o Gabigol estava impedido e foi marcado e enfim. Só que ali também já mostrava a qualidade do elenco do Grêmio, né? Porque nós tinha aqui no gol, cara, Paulo Vitor, o mão de alface. o tricolor gaúcho foi pro vestiário, agradeceu que o primeiro tempo tinha acabado e voltou totalmente diferente, com motivação a mais para o segundo tempo. Ele é copeiro. Tanto que aos 63 minutos, o Everton Cebolinha quase que fez o Grêmio ficar na frente no placar, tá? Quem salvou o Flamengo foi o Diego Alves. Olha aí o time do Grêmio, dá pra bater pro gol. Mas foi justamente quando o Grêmio estava melhor que o Flamengo em campo que o Flamengo marcou o gol. Quando o Arrascaeta cruzou na cabeça do Bruno Henrique aos 28 minutos do segundo tempo para abrir o placar. Na área, Bruno Henrique. Depois disso, o Gabigol marcou mais uma vez, Mas mais uma vez ele estava impedido. Arão dentro da área, o cruzamento do gol. Que pena. Com isso, a vitória do Flamengo parecia decretada, mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Everton Cebolinha achou o PP dentro da área, que fuzilou e conseguiu empatar o jogo e dar uma mísera esperança pro Grêmio. Que depois ia ser massacrado de uma forma, que, pelo amor de Deus. Essa Eu esperança... preferia ter perdido, tá? Eu preferia ter perdido, porque eu não ia ter nenhuma expectativa pro jogo de volta. Mas eles me deram expectativa. Pra quê? Como a gente falou, esse gol ele conseguiu mascarar um pouco o domínio do Flamengo sobre o Grêmio, porque quem assistiu o jogo sabe, né, o que a gente tá falando. O Flamengo amassou o Grêmio e isso era só uma pitadinha do que tava por vir. Tá, vamos lá. No dia 23 de outubro, então, o Maracanã voltava a receber mais uma semifinal de Libertadores da América. Eram simplesmente 69 mil, quase 70 mil pessoas no Maracanã e foi simplesmente o maior público de toda a Libertadores daquele ano. O Flamengo sabia que estava jogando dentro de casa e assim, não se preocupou muito com o Grêmio e criou bastante chances. E o Grêmio ele só conseguia trabalhar a bola no meio de campo. O Grêmio, na verdade, só teve uma chance com o Maicon na cara do gol, só que tinha tanta gente na frente e ele acertou justamente o Diego Alves, que estava caído no chão. E quando o Grêmio estava começando a gostar mais do jogo, o Flamengo foi lá e ó, chega pra ti. E o Bruno Henrique, aos 41 minutos, marcou num rebote, na verdade, né? Porque o Gabigol chutou e Acredita quem, mão de alface ali, né? Espalmou pro ladinho. e deixou pro Bruno Henrique fazer. E é pra ele, ficou livre, pé direito. Gol! No segundo tempo, tudo que o Renato tinha planejado pro segundo tempo foi por água abaixo em 53 segundos. Porque o Gabigol precisou só de 53 segundos para fazer uma pintura. Passou por todo mundo, a finalização pro gol. E aí abriu a porteira pro chocolate que tava vindo. Porque o Gabigol marcou seu segundo gol depois de um pênalti sofrido pelo Bruno Henrique. Se mexeu, partiu, bateu. Só que assim, vamos falar a verdade, tá? Esse pênalti aí foi meio polêmico, tá? Os comentaristas falaram que não foi pênalti, não. O Jeromel, ele fez o bote, mas não sei não. O quarto e o quinto gol foi marcado pelos zagueiros, com o Pablo Marri aos 21 minutos num escanteio e o Rodrigo Caio numa cobrança de falta. Tom Ribeiro, na bola parada, cobrança na falta, o desvio é gol! E assim, só não foi mais, porque, por incrível que pareça, o nosso goleiro Resolveu trabalhar. no final do jogo, sabe? Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Porque ele fez uma defesa no final do jogo, salvando o Grêmio do quê? Não sei. Porque já tava humilhado, não precisava fazer. Deixa entrar essa merda aí, que se for. Com esse chocolate, o Flamengo voltava a mais uma gloriosa final de Libertadores, 38 anos depois.
E a última vez tinha sido em 1981 contra o Peraí, deixa eu lembrar agora o nome desse time. Cobreloa. Conhece? Não, nunca nem vi. Mas dessa vez, o Flamengo não enfrentaria o Cobreloa. Ele enfrentaria simplesmente River Plate, que passou pelo seu arquirrival Boca Juniors. Então os caras estavam assim, ó, embalados. Mas essa final vai ter um vídeo especial. Então se você quer ver esse vídeo, deixa o like aqui, não esquece de deixar o like. Comenta aqui também qual foi o momento mais marcante para vocês desse mata-mata, né? E assim, vai ser um vídeo especial. Esse título tem que entrar pra memória, tem que entrar pra história, porque não foi qualquer final. Foi uma final com um toquezinho de magia. Cara, eu não sou flamenguista, mas arrepiou. Arrepiou. E pra você não perder esse vídeo, que assim, simplesmente tem o momento mais emocionante da história do Flamengo Clube de Regatas. Não, é Clube de Regatas Flamengo, perdão. É só você se inscrever. Se inscreve, por favor, daí você vai receber a notificação ou vai estar no seu feed de inscrições na próxima semana. Olha aí que simples.